Bom, hoje a gente fala desse tema e aí no final eu vou falar de uma oferta, né, que eu tenho mencionado desde semana passada. Então, quem ficar até o final, escuta essa oferta. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu sempre gosto de explicar para as pessoas também saberem o que esperar do vídeo, né, do objetivo. Eu percebo muito a insegurança de alguns colegas, né, e amigos, né, de trabalho em relação a 17025. Alguns são consultores de outras normas, então eu acho importante fazer isso, tá? Eu também já fui técnica de laboratório e eu tive essa frustração de não conseguir implementar a ISO 17025, né? E eu gastei, o dinheiro não era meu, era um laboratório público, mas eu gastei meu tempo e gastei dinheiro público fazendo coisas que hoje eu considero crimes, né? Fazendo coisas erradas. Bom, eu realmente acredito que a 17025 ela aumenta a confiança nos resultados e facilita a vida de quem está no laboratório. Como eu digo, ela não é como se diz, para inglês ver. Ela realmente faz diferença no laboratório, né? E eu também tenho uma outra característica assim, que sempre acontece. Eu já tenho algumas consultorias, né? Desde 2010 eu atuo como consultora, e eu nunca fui contratada de um laboratório que estava no zero. Todo mundo já tinha tentado por si só e trabalhado, feito alguma coisa, às vezes até com outros consultores. E eles gastaram, né, tempo e dinheiro à toa, né? Geralmente a gente chega no laboratório e aí a gente vê que as pessoas tentam por si só, mas como não sabem por onde começar, acabam que gastam aí energia para fazer. Bom, essa apresentação eu gostaria de começar do por onde não começar, que é os erros mais comuns, né? São os erros mais comuns que eu tenho vivenciado. Cálculo da incerteza. O cálculo da incerteza é um dos requisitos. Se você entrar na lista do Inmetro de qual a documentação que você tem que enviar, né, para submeter ao laboratório, uma das primeiras coisas que vai estar lá é cálculo de incerteza. E as pessoas, por também saberem que vai ser uma coisa difícil, elas falam, deixa eu já começar por esse, que aí vai dar... Eu já vou ter o mais difícil pronto. Não vá por esse caminho. O cálculo da incerteza, ele tem que ser feito no final. Até a gente já fez um vídeo sobre o cálculo de incerteza. E se você fizer incerteza no começo, vai dar muito maior do que se você fizer no final. Tá? Não há nada que você precise fazer para o cálculo de incerteza. Não vai faltar nada. Então, você não precisa saber antes o que calcular no cálculo de incerteza. Se você fizer todos os requisitos da ISO, rastreabilidade, calibração, que a gente vai ver e está vendo no decorrer desses vídeos, vai dar certo, tá? Na hora de fazer o cálculo de incerteza, você vai ter toda a informação, ok? Então, deixa o cálculo de incerteza mais para o final. Não acho que vai mostrar trabalho e que você vai, já eu posso submeter a documentação em metro só com cálculo de incerteza. Não vai dar certo, tá? Tem que fazer as outras coisas. O próximo item do por onde não começar é calibração de equipamentos. Tem muita gente que fala, bom, tem que calibrar, vamos calibrar porque é obrigatório, né? E a calibração é uma coisa que ela tem pouca resistência, porque as pessoas entendem quando um equipamento calibrado é melhor do que um não calibrado. E aí se gasta dinheiro desde o início para calibrar os equipamentos. É legal trabalhar com equipamento calibrado, mas se você começar por aí, você vai gastar dinheiro, porque é bem provável que até o Inmetro vir, até você reunir toda a informação, fazer toda a elaboração de documentos, auditorias, é bem provável que você vai ter perdido a calibração, já vai estar na hora de calibrar de novo. Então, não precisa correr e gastar esse dinheiro para calibrar os equipamentos logo. A mesma coisa vale para a compra de reagentes. O pessoal sai correndo, meu reagente não é o do melhor, ou tem um novo fornecedor, eu não tenho tal reagente, ou, enfim, por N razões, sai correndo para comprar reagente. Claro, o reagente às vezes dura mais, tem uns que duram só um ano, igual a calibração,
Então, eu aconselho não sair correndo para comprar reagente, ok? E uma observação que eu quero colocar aqui, que é por onde a pessoa não deve começar, é não se enganar com o volume de trabalho. Porque se você... Não que eu queira desmerecer alguns itens da 17025, todos são importantes e todos você tem que fazer até a visita do Inmetro, tá? Mas tem gente que começa, por exemplo, por avaliação de fornecedor, que é uma coisa que dá trabalho, mas que não vai te ajudar a correr. No máximo você vai... No mínimo, você vai ficar sem fornecedor, porque você vai concluir que nem o fornecedor serve. Isso acontece. Então, não comece com coisas que você pode fazer depois, tá? Que não impactam, que no fluxograma das atividades, elas não te levam a lugar nenhum, ok? Então, recapitulando, não comecem pelo cálculo de incerteza, gastando dinheiro com calibração e compra de reagentes, e não se enganem achando que dá muito trabalho, e aí você pega uma coisa trabalhosa que não é assim tão importante. Vamos lá. Então, vamos agora falar por onde começar. Eu dividi em 4 itens, que eu acho que são os mais importantes. E eu quero começar pelo envolvimento da alta direção, né? Eu chamo, às vezes, a alta direção de AD. Aí tá abreviado AD, tá? Então, o primeiro ponto em relação à alta direção. Não ache que você vai conseguir implementar a 17025 sem a alta direção. Aliás, é um dos primeiros requisitos, é o envolvimento da alta direção. Quando você lê a norma, isso parece um pouco balela, um pouco encheção de linguiça, mas na prática é o que acontece. Se a alta direção não tiver envolvida, não vai para frente. Porque ao contrário de outras normas que exigem mais, só um documento aqui, uma placa ali indicativa, a ISO 17025, o laboratório exige, né, dinheiro. É isso, essa é a palavra. Exige dinheiro, e se você não tiver quem te libera o dinheiro na hora que você precisar, não vai para frente, ok? Então, a alta direção tem que estar envolvida. Você tem que avaliar e entender se a alta direção está sabendo do que se trata a ISO 17025. Às vezes a gente está tão envolvido no dia a dia de trabalho, acha que está todo mundo falando a respeito, você entra na internet e tem um monte de coisa de 17025, e a gente assume que a outra pessoa está ciente de que aquilo é importante. Então, é um erro grande que eu vejo, que as pessoas depois vão perceber que realmente a alta direção nem foi comunicada, ou ela não tinha essa ciência de como aquilo era importante e de quais benefícios trariam para o laboratório dela, tá? Outro ponto, não minta para a alta direção dizendo que vai ser fácil e com pouco trabalho, ok? Porque isso eu já vi acontecer também. Para convencer a alta direção a participar, se diz que não, é rapidinho, todo mundo tenta, essa é a tendência, vamos fazer. E aí, na hora que começa a aparecer os custos, na hora que a alta direção tem que ler o manual da qualidade, aprovar documento, o negócio trava, tá? Então, tratar muito bem aí esse início de coisa. E também, né, voltando ao início, é formalizar isso. Não fazer disso uma conversa de café. Ah, eu conversei com você aquele dia, tal, você falou que ia me apoiar. Não, formalize numa ata de reunião. Se o seu laboratório já tem um outro sistema de qualidade, use a documentação desse outro sistema de qualidade e formalize o início da 17025. Tá? Não trate a 17025 só como uma pequena extensão da 9001 ou de outra norma, porque não vai ser. Tá? Tem muito mais trabalho para fazer. Então, a autodireção tem que estar ciente disso. Ok? E envolvida. Bom, um ponto importante para o sistema desenvolver sem perder tempo, sem travar muito, é que a pessoa que está fazendo a documentação, geralmente não é a autodireção. Se você é uma pessoa que está na alta direção e quer o envolvimento, e quer a ISO 17025, você é um privilegiado. Que a maioria das pessoas, até as que responderam às pesquisas, estão num cargo de funcionário, gerente ou técnico, e tem alguém acima, tá? Então, vocês podem ver lá na entrevista da Elaine Bocalon, que a gente falou. Bom,
Eu nunca conheci, assim, uma alta direção, alguém da alta direção, que fosse mais jovem do que os técnicos e o pessoal da gerência, né? Geralmente é o dono do laboratório ou um professor mais velho. Então, facilitar as coisas para a alta direção também faz parte dessa sensibilidade para ir mais rápido, ok? Então, é aquele jeito de você já deixar as coisas de maneira fácil. Como é que isso funciona? Por exemplo, tem que alterar um parágrafo ou alterar um critério. Aí você manda a documentação para a alta direção e diga, né? Ah, precisa fazer isso, alterando o parágrafo, formatação. Então, tudo que o gerente da qualidade ou o técnico puder fazer para deixar as coisas mais fáceis, deixa a alta direção, se forem pessoas com dificuldade com informática, computador, formatação, deixa tudo mastigado para a alta direção ler e assinar. Esse é o ponto, assinar, né? Quando você fizer revisão de documento, deixa marcado o que foi mudado, porque não é fácil, isso é igual quem já fez tese, ou enfim, qualquer monografia, é muito chato a pessoa reler aquilo várias vezes. Ela fala, pô, mas já não li isso, já não aprovei isso. Então, deixa as coisas de uma maneira fácil para quem é da alta direção, ok? Vocês têm que discutir desde o início a parte financeira do negócio, né? Às vezes, a alta direção não tem essa liberdade com o pessoal mais abaixo, com o técnico, com o gerente técnico, mas a parte financeira tem que ser discutida. Vocês têm que discutir principalmente se vocês vão diluir esses gastos, ok? Ao longo do tempo. Vão fazer um parâmetro ou outro. Ou se vocês vão pegar o dinheiro e fazer isso de uma vez. Daqui um ano, vocês têm que ter, eu vou chutar, 30 mil reais para fazer tudo o que precisa e submeter o Inmetro. Ok? Isso tem que ser discutido, porque se trava, tá? E, se possível, coloca isso lá naquela ata que a gente falou, tá? Voltando à parte da alta direção, às vezes ter outras coisas para fazer, eu sugiro vocês criarem atalhos na documentação que dê certos poderes ao gerente técnico, ao gerente da qualidade, tá? Deixa a alta... Se isso estiver claro na documentação, não tem problema nenhum, ok? A gente vai ver, não. Existe o conteúdo lá da seção de pessoal, quando vocês fizerem a descrição de cargo de cada pessoa, coloca isso, que dê poderes. O autodireção não tem que fazer absolutamente tudo, tá? Então, dá um jeitinho assim na estrutura da documentação que permita que a alta direção não trave vocês. Se a alta direção estiver super envolvida, melhor, mas se não, é bom que o pessoal tenha jeito de fazer o laboratório andar sem depender tanto, né, da alta direção para avaliar, ok? Tá, esse próximo tópico é sobre uma questão muito, muito delicada, que se trata das pessoas, né? Em tese, quanto mais pessoas você envolver, melhor. Eu já presenciei de tudo, já tenho equipes super envolvidas, né, que querem que todo mundo tá junto, estão em sintonia. Eu já presenciei equipes que formam dois grupos, né, duas panelas, e um quer competir com o outro, né, a microbiologia versus fisicoquímica, e um quer competir com o outro e quer mostrar mais serviço. Eu já vi pessoas que ninguém está envolvido, simplesmente eles têm que implementar, mas ninguém está nem aí. Então, quando se trata de pessoas, é muito, muito mais delicado, né? Por quê? Como eu sempre digo, para 17025, vocês vão ver que depois calibrar equipamento, comprar padrão, é tudo muito fácil, porque só envolve dinheiro. Só isso. Mas quando se trata de pessoas, aí o ser humano é um bicho mais complicado, né? Então, quanto a isso, eu tenho algumas coisas para falar. Muito jogo de cintura, né? Que vocês consigam identificar o que é uma rixa, o que é pessoal, o que é profissional, né? Entender que pessoas estão ali todo dia trabalhando anos e anos e anos,
ok? E, enfim, ter paciência, entender principalmente que tem dia que a pessoa vai estar no foco e tem outro dia, na semana seguinte ela não vai estar nem aí para 17025, ela vai querer fazer outras coisas dela, tá? E também entender que com o consultor nessa parte é diferente, porque às vezes o consultor chega, tá todo mundo na presença do consultor é uma coisa, e quando o consultor vai embora é outra, né? Então, esse envolvimento de pessoas, vocês vão ter que, aí não tem jeito, não tem receita. Vocês vão ter que dosar quem envolver, se é todo mundo de uma vez, se é aquela equipe que prefere estar todo mundo envolvido, senão o pessoal vai se achar excluído, ou se é o tipo de equipe que prefere que alguns tomem a frente e depois só vão passando. Isso depende muito do tamanho também do laboratório, tá? Envolva quem está perto, pelo menos, né? Os gerentes têm que estar unidos, gerente da qualidade, alta direção e gerente técnico, tá? Esse tripé aí tem que estar bem informado. E os técnicos também, aí tem um trabalho que envolve, quem está um pouquinho acima tem que entender que o técnico, ele está numa posição de mudar a maneira que ele trabalha. E isso não é fácil. Então, temos que ter jeito, porque eu já vi laboratórios que decidiram não implementar as 17025 por uma questão de equipe. Eles têm tudo, tem estrutura, tem equipamento, tem tudo. Só que vai ficar lá porque a equipe não ajuda, tá? Então, a melhor opção que eu indico para vocês é que vocês utilizem a 17025 como esse marco, ok? Se a equipe já for unida, ótimo, vai ser um trabalho legal e bom. E se a equipe for desunida, que vocês consigam fazer que as pessoas se aproximem para melhorar o entendimento, tá? Caso esse entendimento não venha, vocês não podem esperar tudo se resolver para continuar. Essa é a pior coisa que vocês podem fazer, esperar conflitos pessoais se resolverem para continuar. Alguém tem que tomar a frente e tocar o barco, porque senão não vai. Né? A sensibilidade, que a Lindalva está escrevendo aqui, de sensibilizar as pessoas. Né? Então, sensibilizar é algo que... como eu posso dizer? Você tem que chegar no lugar, quando eu chego, vou dizer a minha experiência, eu chego e vou vendo o lado humano da coisa, como as pessoas se relacionam, aquela mensagem subliminar mesmo. Você tem que entender isso para ver qual caminho tomar. Né? Bom, já fui feliz como consultora nessa parte, já consegui trabalhos bons, mas também já fracassei, né? E o trabalho ficou pela metade por causa disso. Tá bom? Boa sorte para vocês. Vamos lá. Agora vamos para uma parte um pouquinho mais prática, que é o terceiro item lá dos que... Analisar criticamente o escopo. Vamos lá. E principalmente a questão mercado. O que vocês vão ter que balancear? Não é tudo que o laboratório faz que precisa entrar direto no escopo, ok? Porque tem gente que acha, eu faço... Nós temos 52 análises, então as 52 análises de uma vez tem que entrar no escopo. Não é por aí. E, por outro lado, um escopo pequeno, ele dá quase tanto trabalho com um escopo um pouco maior. Porque a parte de gestão toda, né, encontrar fornecedor, compra de reagentes, tudo isso é igual para todos, tá? Então, vocês vão ter que achar um meio termo, ok? Analise o mercado. O que é analisar o mercado em relação a escopo? O que o seu mercado realmente precisa? Agora, em termos de quem está exigindo o que é igual, o Ministério da Saúde tem uma portaria que exige a 17025 para laboratórios de água, tá? Aí vê o que realmente estão pedindo. Tá? Não surte achando que você vai fazer tudo. Porque tem um laboratório que cobra R$4.000 uma análise de, sei lá, um fungicida, um logicida. Vou fazer, vou querer isso no meu escopo porque é muito caro. Não. Foca no que você já tem, o que você já sabe fazer, você e os seus técnicos já sabem fazer. Tá? E procura atender a isso. Às vezes, se você for atrasar algo igual, tem lá você vê que o mercado tem 10 análises que faz muito, mas uma delas você não vai conseguir cumprir, ou você precisa investir um dinheiro muito alto para comprar um novo equipamento, corta essa análise
do teu escopo. Não atrase a acreditação de, sei lá, de 9 análises por causa de uma, tá? Porque daqui um ano, que um ano passa assim, ó. Daqui um ano o metro vem de novo, aí você aumenta o seu escopo, tá? Então não caia na febre de querer fazer todo o escopo ao mesmo tempo, ok? Então esse é um primeiro ponto, tá? Depois que você vê quais análises você realmente quer fazer, a minha dica assim, maior para todo lugar que eu vou é separe as análises em grupos. Não fique trabalhando com muitos grupos diferentes. Pega assim, análise gravimétrica, né? Que eu uso a balança, seco, peso de novo. Quais análises você faz desse tipo? Ok? Porque provavelmente quando você resolver a questão de uma, você já vai ter resolvido de algumas outras. Então, colorimetria, vai usar ou espectrofotometria, vai usar espectrofotômetro, vai mandar calibrar, já veja quais comprimentos de onda você vai calibrar para as análises daquele grupo. Porque eu já vi acontecer, manda calibrar o equipamento para um comprimento de onda de uma análise que começou. Vai lá, cloro, faço mais cloro, começa com cloro. E aí depois o mesmo equipamento tem que ser calibrado de novo num outro comprimento de onda. Porque simplesmente não tinha se previsto os tipos de análise. Então, separe as suas análises em grupos de mesma técnica, ok? Isso facilita muito e você já vai ver se você consegue. Aí vai fazendo por grupo, vai trabalhando o grupo. Então, condições ambientais para titulometria. O que eu preciso? Preciso de um ar-condicionado, preciso de uma bancada estável, um fundo branco. Aí você resolve todos os problemas daquele grupo de análise. Assim fica muito mais fácil e você não tem surpresas depois. Do mesmo jeito, para aumentar o escopo no futuro, você vai no grupo que está mais fácil o que você precisa. Ok? Então, cromatógrafos, já faz tudo, faz por grupo. Vocês vão economizar muito tempo e muito dinheiro. Tá? Ok. Agora a gente vai falar dessa revisão de métodos, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora no chat. Tá? Primeira coisa, usar métodos reconhecidos, internacionais ou nacionais, tá? O que é um método reconhecido, né, o chamado validado? É o que você acha em publicações, digamos assim, de peso. Farmacopédia, Standard Methods, coisas que realmente, para nacionais, tem CETESB, Anvisa, coisas reconhecidas. Okay? Lá na 17025, ele vai te dizer que você pode fazer a validação de métodos que não têm validados. Você pode, mas é extremamente trabalhoso. Não acho que você vai testar assim 2 filtros e ver qual papel de filtro que fica melhor e isso está validado. Não, você tem que ter um trabalho estatístico por trás, fazer muita amostra, fazer comparação interlaboratorial. Não é fácil, tá? Pegue métodos reconhecidos, validados internacionalmente ou nacionalmente. Ok? Isso vai poupar um trabalho imenso da vida de vocês. Ok? Acho que eu não tenho nem mais o que falar desse assunto. Parta para métodos validados. Tá? Aí você cai no segundo ponto. A maioria das pessoas acha que usa um método validado. Okay? Ela acha. Aí você tem que verificar lá junto, na fonte. Você tem que ler o método verdadeiro e não é ler a tradução da tradução da tradução. É ler o método original. Leia o método original, provavelmente em inglês, tá? E veja, acompanhe o ensaio junto com o técnico, ou se você for o técnico, seja muito sincero, se você está realmente seguindo aquele método validado. Se você troca volumes porque você não tem a pipeta de 1 ml, então você usa 2. Se você deixa menos tempo na estufa porque você tem que almoçar. Se você não põe certo reagente porque é muito pouquinho, é só um catalisador, deixa pra lá. Você não está usando um método validado. E isso vai quebrar. Ok? No dia da auditoria,
o auditor vai ver que você não está usando o método validado, tá? Melhor você... Ah, é difícil importar? Dê um jeito, ok? Dê um jeito. Ok? Importe, peça emprestado, faz o que for necessário, mas use o método validado. Se você for partir para validar um método, comece agora, entra no site do Inmetro, pega os protocolos, veja o que é necessário, porque dá trabalho e leva tempo e dinheiro, tá? Então, a última dica aí, validação, procurar um protocolo que geralmente não é simples. Ok. Então, essa é a primeira parte da revisão do método, ver realmente se você está usando um método validado. Depois que você revisar os métodos, né, isso está andando junto àquele negócio de ver com qual escopo vocês vão seguir, tá? Você vai listar e, ao mesmo tempo que listar, você vai pedir orçamentos. Não significa realizar, mas você vai pedir orçamentos para economizar justamente tempo e dinheiro e vai ver quanto tempo demora para chegar ou para realizar aquele serviço de calibração. Ok? Porque às vezes não tem padrões internacionais que demoram 3 meses para chegar. E aí, nesses 3 meses, vai vencer a sua calibração do equipamento que você precisa usar. E aí já vira aquele bolo, você perde tempo e dinheiro, que é o tema da nossa palestra hoje. Não desperdiçar tempo e dinheiro. Tá? Então, primeiro lista, faz uma planilha em tempo versus, né, dinheiro, orçamento, onde calibrar. A pessoa tem que vir, porque, por exemplo, balança tem que ser calibrada no seu local de trabalho. Você não pode ficar por aí chacoalhando a balança. Então, você tem que ver passagem, hospedagem, se tem a pessoa perto da sua região, se não tem, ok? Tudo isso você vê no site do Inmetro, calibração RBC, laboratórios acreditados para fazer calibração. Depois, você tem que ver os padrões que você usa e materiais de referência certificados, que é um outro nível de padrão. Quem já está trabalhando na área pode saber, mas o MRC, ele é um padrão com mais rastreabilidade, tá? Então, também tem no site do Inmetro quem tá os padrões nacionais, ou você pode importar, ou você pode simplesmente dizer para o auditor, não tenho dinheiro, e quando tiver aqui no Brasil eu vou comprar, mas por enquanto eu vou usar esse padrão de menor precisão, ok? E aí, nesse ponto de dizer se tem a calibração, se não tem, você vai criar os critérios de aceitação baseado nas condições do seu laboratório e no mercado. O que isso significa? Você vai ver se o seu laboratório atende. Por exemplo, você tem uma balança. Essa sua balança, você já sabe que ela é amiga da casa há muito tempo, que ela não funciona muito bem e que nunca que ela vai dar calibração na quarta e na quinta casa. Ok? Então, você vai ver o seguinte. Se fosse na terceira ou na segunda casa, essa balança me atende? Poxa, como é que eu faço isso? Bom, aí você vai lá no teu cliente, no mercado. Os meus clientes usam esse resultado para quê? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Posso expressar em grama e não em miligrama? Se você tem um laboratório de água e você vai aonde? Ah, meu cliente ele faz essa análise para entregar para uma secretaria de meio ambiente. Vai na portaria de meio ambiente ou na portaria do Ministério da Saúde e vê qual é a concentração de sólidos, né? Estamos falando de balança, estamos falando de análise de algum tipo de sólido, na análise gravimétrica. Vê se isso atende àquela portaria. Porque não adianta você ligar para o seu cliente e perguntar, escuta, miligrama te atende? Ele não vai saber te responder. Ele precisa de um laudo que ele possa entregar na Secretaria de Meio Ambiente ou no órgão responsável, certo? Então, você tem que olhar para que aquele laudo vai servir e, baseado nisso, você cria o seu critério de aceitação. Se você vai fornecer reagente para uma farmácia ou uma farmácia de manipulação, esquece, você vai precisar disso na quarta, às vezes na quinta casa. Então, o critério de aceitação do seu método, se você vai poder gastar, se você vai precisar gastar mais dinheiro ou não, depende das condições do seu laboratório. Então, se o seu equipamento pode atender, se o seu técnico sabe manusear aquilo, enfim. E das condições de mercado. Ok? Essa análise crítica, você vai precisar de um bom responsável técnico. Alguém que entenda da análise e que entenda um pouco do mercado.
tá? E geralmente a alta direção vai poder ajudar, porque a alta direção tá ligada há um tempo já nessa parte. Espera-se, né? Que possa ajudar, ok? Então, essa parte de critério, ela é fundamental para você não perder tempo e dinheiro. Você já vai saber de cara se você vai precisar trocar equipamento, se não vai, se atende o mercado, se não atende. E aí o escopo segue, tá? Condições ambientais. Uma coisa que tem que ver no começo. Preciso reformar o laboratório? E aqui eu coloco bem grande de novo. Não surte, tá? Porque sempre você vai precisar achar que precisa reformar o laboratório. Sempre, qualquer laboratório precisa de reforma. Eu não conheço laboratório que uma reforma não cairia bem, tá? Então, de novo, preciso de condições ambientais para quê? Para ficar bonito? Não. Para atender o meu resultado, a precisão do meu resultado. Então, é uma bancada que não balança, melhor. É um ar-condicionado que mantém a temperatura da sala, se eu faço medição de líquidos voláteis, coisas desse tipo, tá? Condições ambientais que influenciam no método. Já vi consultor mandar trocar a cortina do laboratório porque era feia. Não caiam nessa, tá? O responsável técnico tem que ser firme no que influencia a análise dele. Se ele souber isso, ele vai te dizer bem se precisa fazer mudança ou não, tá? E o pessoal da cromatografia, eu queria dizer um caso que eu achei interessante esses dias, que a curva não calibrava mais, porque o pessoal pintou a parede do laboratório. Eles foram reformar o laboratório para o laboratório ficar mais bonito, e os voláteis que saíam da tinta influenciavam na curva de calibração, que nunca mais foi a mesma. Então, toma cuidado que às vezes a gente quer melhorar e acaba piorando. Ok? Aí, os equipamentos novos, né? Você vai precisar comprar mais equipamentos. Volta naquele lá no critério de aceitação. Atendo o meu mercado ou não atendo? Tá? Então, de novo, equipamento é para atender o método. É um termômetro, um termohigrômetro, um umidificador de ar ou desumidificador de ar, um ar-condicionado, coisas que são realmente necessárias em relação ao método, ok? Eu nem coloquei aqui, mas eu quero reforçar também na parte de calibração de equipamentos. Quando você estiver revisando o método, veja, seja crítico no que você realmente precisa calibrar. Tem muita gente por aí que manda calibrar tudo. Ah, ouvi dizer 17025 tem que calibrar, tem que calibrar, tem que calibrar. Você só tem que calibrar o que realmente influencia no seu método. E nem todo equipamento de laboratório influencia no método. Eu vi um caso, talvez já tenha contado em outros vídeos, mas enfim, vamos lá. Que eu não sei se vocês já ouviram falar em Soxhlet, que é uma maneira de extração de amostra. Então, você põe a amostra junto com um solvente, né, geralmente etanol, e esse etanol evapora e volta. Evapora e volta. Então, ele vai sair, passando pela amostra várias vezes e concentrando a amostra. E eu cheguei no laboratório e a manta que aquece esse sistema de extração de amostra, que aquece o etanol, tinha sido mandado calibrar. Eu olhei, por que vocês calibraram essa manta que aquece o etanol? Ah, porque a temperatura é importante. Gente, a temperatura é importante. Só que uma substância pura, que era o caso, ela vai entrar em ebulição no ponto de ebulição dela mesma. Você pode estar marcando 200 na chapa, ou estar marcando 80. Se tiver no ponto de ebulição, ela vai ebulir. Então, nem tudo dentro de um laboratório você tem que calibrar. Ok? O gerente técnico tem que ter muita consciência do que ele está fazendo dentro do laboratório. Tá? Essa é a parte que eu queria deixar bem claro em relação à revisão de métodos e revisão do que precisa comprar. Com essas informações, né, a lista, os preços, o tempo, você faz uma nova reunião com a alta direção. E daí vocês tomam a decisão se vocês vão prosseguir ou não com aquele escopo. Ou se vocês vão desistir. Enfim. O que vocês vão fazer? Se vocês vão aumentar o escopo, se vocês vão terceirizar, tá? E registra essa decisão com a alta direção.
Para quando chegar no dia do IMET, eu falo, pô, mas você não ia me fazer o HPLC e você não vai fazer mais? Tá? Então, registra a decisão tomada com a autodireção e aí você segue em frente, ok? Mãos à obra. Eu vou abrir agora para perguntas, se alguém tiver. A aula está acabando, daqui a pouquinho eu vou falar daquela oferta. Primeiro, eu queria desejar boa sorte. O conteúdo da palestra até aqui é o que eu considero fundamental para vocês não desperdiçarem tempo e dinheiro, né? Claro que dúvidas vão surgir, com certeza, né? Vão surgir. Mas agora eu vou falar sobre o curso que eu mencionei há alguns dias numa pesquisa que eu enviei, tá? Então, para quem já está aí acompanhando, está nas listas há alguns dias, eu vou falar sobre o curso que eu vou ministrar. Vamos lá. O curso chama ISO 17025, Faça Você Mesmo, ok? Ele é um curso digital. Por que eu estou fazendo esse curso? Bom, eu até expliquei num certo e-mail, porque eu não estou podendo atender todos os clientes por uma questão logística, por uma questão de dificuldade mesmo com a aviação civil, transporte terrestre, enfim. Eu não posso chegar em várias localidades, ok? Eu também faço esse curso porque eu vejo que falta informação, sabe? Eu acho que a gente já devia estar num ponto que a 17025 fosse mais fácil. Mas ela ainda tem muitos mitos, como a gente está vendo aqui na discussão do site, né? Portarias de outros órgãos que influenciam nisso, eu não sei onde achar, onde eu calibro, com que eu calibro, enfim. A falta de informação é muito grande, tem um disse-me-disse também que não é bom, né? E eu realmente acredito que essa norma, ela não é para inglês ver, né? A gente está tendo essa discussão de metrologia agora, eu realmente acredito que os laboratórios que medem a gasolina que eu ponho no meu carro, eles têm que estar acreditados, porque eu tenho direito, né, como cidadã, eu tenho direito que as pessoas façam exames clínicos, né, minha avó, meu pai, eu tenho direito que essas pessoas tenham resultados confiáveis, ok? Eu vou na feira, eu tenho direito que aquela balança seja calibrada. Então, como consumidora, como ser humano, a 17025, eu acredito realmente que ela faz bem para o país, tá? Então, é por isso que eu estou oferecendo esse curso. O que vai ter nesse curso? Bom, vão ser 6 módulos, tá? O módulo 1, a gente vai tratar de elaboração e controle de documentos. Todas as partes, até desde a formatação do Word, tá? Até como distribuir e cópias controladas. O módulo 2, a gente vai tratar de aquisição de serviços e suprimentos em todos os tipos de laboratório. Laboratório clínico, laboratório público, tá? Como é que eu faço? Licitação, Lei 8666, como é que eu faço controle de fornecedores quando eu tenho que fazer licitação, ok? Módulo 3, a gente vai tratar de não conformidades, trabalhos não conformes, registros de melhorias e todas as partes de ação corretiva. Tá? Análise da causa, registro, diagrama de Ishikawa, tudo isso no módulo 3. No módulo 4, eu vou falar de controles de registro e segurança da informação, que é um tema, assim, que está super em alta, tá? Porque tem a questão dos computadores, como é que eu protejo isso, como é que meu funcionário sai com a minha documentação por aí vai fazer uma amostragem, outra pessoa vê, tá? Então, todos os controles de registro, tanto da parte computacional quanto da parte física. Módulo 5, a gente vai falar daquilo que a gente estava falando que é bem delicado, gestão de pessoal e de equipamentos. Então, como fazer uma descrição de cargo bem feita, ok? Como fazer a gestão dos equipamentos, etiqueta, põe etiqueta, não põe, usa o código de cor, o código caiu, enfim. Nós vamos tratar de como fazer gestão, tá? A pessoa precisa ser formada, precisa ser químico, precisa ser biólogo. Gestão de pessoas e gestão de equipamentos. Parte de gestão. E aí, nós vamos ter um módulo 6, que ele é personalizado, ok? Nós vamos marcar um dia via Skype. A hora vai depender, né, da agenda de cada um e da minha agenda, porque vai ser muita gente para atender, tá? Nós vamos pegar um ensaio
Gente, eu vou fazer método reconhecido, ok? Você vai escolher um ensaio do seu escopo que seja um método reconhecido e nós vamos conversar pelo Skype sobre tudo daquele método. Condições ambientais, rastreabilidade, manuseio, garantia da qualidade. O que você precisar saber sobre aquele método, ok? Quais padrões comprar, onde eu procuro o padrão, mando calibrar, precisa calibrar, não precisa calibrar. Nós vamos dissecar esse método, ok? Nessa parte. Como e onde vai ser? Esses vídeos vão estar online, não necessariamente ao vivo, tá? Vão estar online para você ver a hora que você quiser, para você baixar e ver depois, ok? Você vai ter um módulo liberado a cada 7 a 10 dias. Aí ficou 7 a 10 dias. Liberado entre 7 e 10 dias, tá? Tem módulo que eu vou conseguir liberar a cada 7 dias e às vezes vai demorar uns 10 dias, ok? E nós vamos fazer isso numa comunidade fechada, secreta, não pode convidar outras pessoas, dentro do Facebook. É até legal porque vocês vão se conhecer, trocar experiência, trocar os cálculos, diagrama de Chicago, análise de causas. Nós vamos fechar uma comunidade e vamos fazer essa troca de experiências para vocês terem essa interação, porque o problema de um geralmente é o problema dos outros, ok? Só que tem uma coisa nessa comunidade que eu já quero deixar claro desde agora, é que o conteúdo é moderado, tá? Então, vocês vão receber, quem adquirir o curso, vão receber as regras. Então, não é tudo bem, eu acho legal a gente às vezes colocar um bom dia, uma flor, né, um incentivo, mas essa comunidade é para tratar da implementação da 17025, ok? Então, é um conteúdo moderado. Alguns conteúdos se a gente julgar que o conteúdo está fora do tópico, a gente vai descartar, tá? Só isso? Não, não é só isso. Eu vou dar um bônus para vocês, que é uma coisa que eu sempre guardei com muito carinho e até um pouco de egoísmo, que é a minha checklist de auditoria, tá? Então, ela vem assim, requisito tal, onde procurar. Okay? Então, envolvimento da direção, como é que eu detecto? Essa lista de auditoria vocês vão receber como um bônus. Por que isso? Porque vocês precisam fazer uma boa avaliação do seu laboratório. Quando eu dou consultoria, eu tô lá. Eu faço esse checklist. Né? Então, como eu não posso estar onde vocês estão, eu vou dar isso como um bônus para vocês. Ok? Garantia desse curso. A garantia é incondicional. Eu não tenho problema nenhum. Basta você, não precisa justificar, não precisa nada. Em 30 dias, depois de começar o curso, você me escreve dizendo, não gostei. Tá? Vejam só, eu tenho um risco enorme nessa parte, porque eu corro o risco de 30 dias, até 11 de abril, a pessoa já ter baixado vários vídeos, né, ter visto o conteúdo todo e dizer que não gostou. Só que eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer, tá? Dificilmente a pessoa não vai gostar. E também eu sinto uma energia muito boa na lista, o pessoal me responde. Então, eu corro o risco de ter algum pilantra que vai ver o curso e depois dizer que não gostou. Mas não estou preocupada com isso. Garantia incondicional. Basta escrever até 30, tá? Isso aí não tem problema. Certificado, eu coloquei certificado porque algumas pessoas me perguntaram de certificado na pesquisa. O certificado, ele vai ser emitido, né, no nome da empresa Sustentare e no nome do participante, tá? Porque eu sei que algumas pessoas vão comprar via empresa. Eu não posso dar um certificado para a empresa toda, ok? Então, vai ser no nome do participante. Não vai ter nota, não vou dizer, fulano teve 100% ou tantas frequência, ok? É só o nome e o título do curso, tá? Alguém me perguntou em algum momento aí, em algum e-mail, se esse certificado é válido, onde ele é aceito. E aí, eu queria falar o seguinte, se você precisar de um curso de auditor líder na 17025, você vai encontrar no Canadá ou na Inglaterra. E hoje ele está custando $4.350, só o curso. Ok? E não é garantia que você vai ter o certificado, porque você tem que ter 70%
de aprovação para fazer um auditor líder na 17025. No Brasil já existe auditor líder em outra, por exemplo, na 9001, na 14001, tá? Auditor líder 17, se você precisar de ser um auditor líder na 17025, reconhecido internacionalmente, Canadá ou Inglaterra, ok? E se você ainda quiser se especializar, tem um mestrado que eu fiz, né, que é o mestrado europeu em qualidade de laboratórios analíticos, o ENCAL, tá? Entra no site e procura. O curso do ENCAL hoje eu não sei dizer, na época era assim, é em torno de 1.300 euros por mês, tá? E tem que ter a disponibilidade de viver fora do país. Então, esse curso que eu vou dar, o certificado, ele vale tanto quanto o outro curso qualquer que vale no Brasil. Curso que vocês vêm para São Paulo fazer, ou cursos de rede metrológica, enfim, é um curso, não está na estrutura do MEC, ele é um curso como qualquer outro do Brasil, tá? Só isso? Não. Eu decidi também dar um bônus, tá? Porque tem muita gente de empresas em dobro. Então, o bônus chama curso em dobro. Então, se você é de uma empresa, porque geralmente a gente vai ter acesso ao Facebook. Então, eu fiquei pensando, poxa, a pessoa vai ter que ter a senha do outro no Facebook, né? Não vai ter o certificado. Então, até para fomentar que vocês formem uma equipe dentro do laboratório de vocês, esse curso é para 2 pessoas da mesma empresa, ok? Vai ter senha de acesso e certificado, tá? Então, agora, valendo, você pode comprar esse curso, tá? Nesse endereço, sustentarebrasil.com.br/comprar cursos. Põe o link para mim no... Ok? Peraí, deixa eu ver se eu consigo pôr o link aqui. No chat. Aí, entrou o link que o Jandir colocou, tá? Então, quem quiser comprar o curso, tá aí para vocês, ok? Que estão agora online sabendo em primeira mão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem agora, vocês podem escrever para o sustentare.br@gmail.com ou me responder qualquer um daqueles e-mails que vocês têm recebido de conteúdo, né, sobre a 17025. Ok? Obrigada. Segura aí, eu vou voltar no chat para responder algumas dúvidas. Muito obrigada.